Sexta-feira, a Conferência do Clima das Nações Unidas, que aconteceu no Egito. Neste ano, a COP27 foi considerada a COP da implementação, onde os países e empresas apresentaram planos de como irão atingir as metas climáticas que tiveram as ambições elevadas na COP anterior. Para entendermos o que muda para o agro após a COP27, nós vamos receber o pesquisador da Embrapa Meio Ambiente, Marcelo Morandi, que esteve na COP27 lá no Egito e acompanhou todas as negociações. Marcelo, seja bem-vindo ao Hora H do Agro. Obrigado, Kellen. Sempre um prazer estar aqui com você. Da mesma forma. Na prática, conte pra gente o que muda para o agronegócio com o fim da COP27. É importante a gente entender as COPs, Kellen, olhando sobre duas óticas. Uma são duas agendas. Uma é o que a gente chama da agenda de promoção. Nessa agenda estão as ações governamentais, estão as ações do terceiro setor e estão as iniciativas privadas. E no outro lado, nós temos a agenda de negociação. Essa agenda de negociação são aquelas negociações formais dentro da convenção, né, do clima, e aonde saem, então, as decisões oficiais que vão criar as molduras, os frameworks para as decisões, para os acordos, por exemplo, as metas do Acordo de Paris, etc. Né? Então, na prática, quando a gente olha essas duas agendas, elas trazem desafios, né, e oportunidades diferentes. Então, por exemplo, uma coisa que a gente pode falar na prática aqui é que o senso de urgência das ações locais e regionais para uma agricultura sustentável ficou muito claro para todas as partes. As cobranças internacionais vão aumentar. E aí nós tivemos alguns exemplos nos acordos, por exemplo, empresariais, né? Um grande acordo, por exemplo, da indústria de alimentos e grandes traders para alimentos, para produtos livres de desmatamento. Essa pressão vai continuar e a gente tem que estar preparado para esses desafios, para essas oportunidades. No campo das negociações formais, só para concluir aqui rapidamente, no campo das negociações formais, essas discussões são mais lentas, né? Então os avanços aparentemente na prática são menos claros no dia a dia, mas a gente pode trazer aqui ao longo da conversa alguns desafios que nós vamos ter com essas decisões. Gostaria que o senhor já adiantasse, porque o que eu percebi nessa primeira fala é que você está dizendo que os planos, do ponto de vista da iniciativa privada, eles estão mais acelerados do que as negociações formais, mas disse que há alguns elementos nas negociações formais que importam para o agro. Quais são eles os principais? Professor, se puder, ou melhor, Marcelo, se puder já antecipar para a nossa audiência. Tá, ok. No campo, realmente, nesse campo dos acordos empresariais ou dos acordos, mesmo às vezes bilaterais de governo, elas são ações que são mais rápidas, né? E elas acontecem e têm prazos para começar a serem cobradas, né? Então, nós vamos ter sempre um aumento dessa cobrança sobre produtos livres de desmatamento, sobre outros critérios de sustentabilidade, que não é só a questão carbono, só a questão emissão, né, mas que envolve desde rastreabilidade de produtos, envolve a questão de questões sociais, de relações de trabalho, questão de bem-estar animal, para o caso da produção de proteína animal, e outras questões que vão ser cobradas nesses acordos internacionais. Pensando nos acordos formais, a gente teve poucas decisões dessa COP. Em termos daqueles grandes temas que são discutidos. São mais de 30 temas que são discutidos dentro dos acordos formais. Os mais falados, né, são o famoso artigo 6 dos créditos de carbono. Nós tivemos poucos avanços, tá, palpáveis nos créditos de carbono, especialmente em função de ainda não estar claro como que vai se dar esse registro desses créditos, como que um país local registra esse crédito num registro único, que evite dupla contagem, que evite problemas, né, de estar vendendo um mesmo crédito para mais de uma função, e ainda alguma disputa entre o que é o crédito voluntário e o que é o crédito regulado, né, como que vão se dar essas coisas e como que isso conta ou não para cumprimento das metas dos países.
Ou seja, esses temas foram tratados, mas poucas decisões foram tomadas. É algo que a gente vai precisar continuar acompanhando, né, Marcelo? Aí é isso que você conclui. Se não tiver nessa direção, peço que me corrija, para que eu já também enderece a próxima questão, que tem a ver com aquele chamado grupo de Coronívia, que foi criado para tratar apenas sobre a agricultura e que poderia ser encerrado neste ano, né? Então, esse grupo ele vai ser retomado nas próximas COPs e o que ele significa para a agropecuária brasileira? Esse aí foi um resultado positivo que nós tivemos, Kelly. Nós tivemos a conclusão da primeira etapa desse trabalho de Coronívia. Qual que é o foco desse trabalho? A gente tem que lembrar que essas discussões de clima, elas não são setoriais. Então, a gente não tem, dentro das discussões da COP, a discussão por setor. Nós temos por grandes temas, que é adaptação, mitigação, crédito de carbono, perdas e danos e etc., né? Para a agricultura especificamente, esse grupo foi criado há 5 anos atrás para discutir essas questões que a agricultura ela é vulnerável às mudanças climáticas. E nós temos a questão da segurança alimentar. Então, a agricultura tem que ser tratada de uma forma diferenciada dentro desse contexto maior das mudanças climáticas. Nós concluímos o trabalho desses 5 anos, conseguimos, foi um dos poucos temas, como eu te disse, dentro daqueles mais de 30, que saiu uma decisão acordada da COP. Que ótimo, né, professor, porque enxergar essa complexidade, a segurança alimentar e as acomodações em questões climáticas, elas são importantes, agora não dá para deixar a segurança alimentar de lado, né? Nós temos 30 segundinhos e eu sei que a nossa audiência quer saber algum avanço no que se refere a pagamento por serviços ambientais, algum avanço no que se refere a pagamento por crédito de carbono? Não, poucos avanços nesse sentido, mas não quer dizer que nós não podemos ter as nossas colocações nacionais, os nossos programas nacionais, que alguns já em funcionamento, e que a gente pode continuar trabalhando, sim, e criar esses mecanismos de remuneração, sempre lembrando que a remuneração, seja por crédito de carbono, por PSA ou qualquer outro mecanismo, é uma forma da gente financiar essa transição, não é um fim em si mesmo. E é importante, então, a gente está sempre pensando no financiamento dessa transição para uma agricultura sustentável. Que era um dos temas da COP27 e o senhor está nos dizendo que esse tema avançou muito pouco. Em termos de crédito de carbono, sim. E em termos de pagamento por serviços ambientais? E de financiamento também, foram poucos avanços. Professor, eu não sei porque eu estou te chamando de professor, é pesquisador da Embrapa, mas um pesquisador é sempre um professor também. Marcelo Morandi, pesquisador da Embrapa Meio Ambiente, volte sempre ao Hora H do Agro. Sempre à disposição, Kelly. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço. Eu que agradeço.